É hora de responder perguntas da galera. Perguntas que mandaram. Decidi que agora eu vou fazer aqui, sei lá, quinzenalmente. Quinzenalmente tá bom, né? Um quadro de resposta de perguntas que o público manda. E aí eu peço lá no meu Instagram as perguntas. Pode ser perguntas de qualquer coisa, mas eu prefiro que sejam, né, de cultura pop, quadrinhos, que são os assuntos que eu trato aqui no canal, principalmente. Mas isso não quer dizer que eu também não responda perguntas gerais sobre minha vida, sobre particularidades, sobre opiniões de outras coisas. Enfim, coisas diversas. Então, vou responder as perguntas que vocês mandaram. Eu separei aqui 13 perguntas das mais diversas, com foco em cultura pop, mas vamos lá ver o que o pessoal mandou e as minhas respostas, obviamente, né? Vocês estão curiosos para saber algumas coisas. Vamos nessa. Primeira pergunta na tela, eu tenho aqui a Perla, ela perguntou o seguinte: qual foi o maior marco da cultura pop geek na sua opinião? Olha só, muita gente acha que eu vou dizer, foi Vingadores, Guerra Infinita, foi Marvel. Não foi. Apesar de ter a sua importância, eu acho que o maior marco da cultura pop já registrado é Star Wars. Star Wars é um fenômeno. Hoje em dia pode não ser uma marca muito forte, principalmente entre o público mais jovem, mas quando nasceu, Star Wars foi um fenômeno que dividiu o mar da cultura pop em dois, né? Existe um mundo antes de Star Wars e depois de Star Wars. E isso você pode ver em muitos documentários sobre cultura pop. Tem uns documentários que eu vejo sobre brinquedos, que tá na Netflix, que citam muito como Star Wars mudou o mercado de brinquedos, que também é entretenimento. Então Star Wars influenciou muita coisa, influenciou a questão da transmídia, de contar a história do filme fora do filme, continuar contando a história daquele universo em livros, em quadrinhos, em outras produções, que tá aí, né, em moda até hoje. E Star Wars influenciou também o visual de outras histórias, personagens de outras histórias, até produções japonesas se inspiraram em Star Wars. Por exemplo, o Jaspion, né, que teve o grande vilão Satan Ghost, que é esse aqui, completamente inspirado no Darth Vader. Então, assim, é realmente uma coisa sem precedentes o que aconteceu com Star Wars lá na década, né, de 70, que foi quando estreou pela primeira vez, e ao longo dos anos que veio a se tornar esse fenômeno que é hoje, ainda que existam outras coisas tão populares quanto agora. Vamos à próxima pergunta do Bruno. Ele pergunta o seguinte: expectativas para o filme do Thor? Cara, eu tô bastante, até, porque eu gostei bastante do Thor Ragnarok. Eu acho que eles acertaram o tom do Thor agora. A ideia, pra quem não se lembra, antes dos filmes da Marvel existir, a ideia do filme do Thor era fazer tipo um épico, tipo um Senhor dos Anéis, uma coisa épica, uma fantasia medieval séria. E eles meio que tentam fazer isso ali no primeiro filme, só que por ser tipo um personagem novo naquela época, acaba não dando muito certo, e o primeiro filme ele peca em muitas coisas, né? Ele peca em muitas questões, principalmente em apresentar o Thor como aquele herói, né, como a gente conhece nos quadrinhos mais épicos e tal. E o segundo filme é péssimo. Thor Dark World lá é horroroso, eu não gostei, é um dos piores filmes da Marvel que já lançaram. E mais com o Thor Ragnarok, eu acho que eles acertaram o tom. Não há mais espaço para aquele épico no estilo Senhor dos Anéis, pro Thor no universo Marvel hoje dos cinemas. Então eu acho que eles já acertaram o tom no Ragnarok e vão manter esse tom agora no Thor Amor e Trovão, que vem aí, inclusive introduzindo a Thor, né, a versão feminina, que é a Natalie Portman. Então eu espero que seja um bom filme. Acho que tem tudo pra ser e tô ansioso pra ver. Aí esse ano, né, ainda. Próxima pergunta é da Samela. Ela pergunta: qual o teu autor de quadrinhos favorito no momento? Nacional ou internacional? Bom, vamos falar de quadrinhos de heróis, né, que é o que eu mais trato aqui. Eu gosto muito, na atualidade, eu gosto muito de dois caras. O primeiro é o Tom King, que ele escreveu muito a fase do Batman, uma fase do Batman bem grande, que tratou de muitas questões psicológicas do Batman, foi bem bacana. Muita gente hoje em dia não gosta muito, mas eu gostei bastante dessa fase, do início ao fim, inclusive a conclusão. E ele também escreveu algumas coisas muito boas que eu li recentemente, tipo aquela minissérie do Visão. Essa daqui eu sempre erro o lado. A minissérie do Visão na Marvel ele escreveu também uma minissérie agora que tá saindo agora do Adam Strange na DC também. Então é um cara que eu acho que tem muito talento, tem muito a oferecer. E o Jonathan Hickman. O Jonathan Hickman, ele trabalha muito questões de ficção científica nas histórias dele. Ele tá escrevendo e administrando a fase dos X-Men que tá saindo aqui no Brasil agora, que é incrível. Recomendo que todo mundo leia, apesar de já estar numa fase, num número bem avançado. Se você conseguir pegar os primeiros números para você ler, você vai se divertir bastante, se surpreender com as ideias que o Hickman trouxe pro universo dos X-Men, coisas que nunca tinham sido feitas antes. Então eu acho que vale muito a pena correr atrás. Próxima pergunta é da Carol. Ela pergunta o seguinte: uma água viva, quando morre, é uma água morta ou só água? Eu vou deixar uma pessoa mais adequada para responder isso. Vai lá. Peraí, deixa eu ver. Aqui não tá.
Nesse também não tem nada. Ah, aqui. Zumbis. Quando águas-vivas morrem, elas viram zumbis. Simples. Próxima pergunta é do Yuzen. Ele pergunta quando sai o filme do Jaspion. Não, peraí, eu preciso me recompor, preciso ser sério nessa resposta. O filme do Jaspion é uma lenda urbana. Não existe elenco, aparentemente existe um diretor, não tem budget, não tem planejamento conhecido, sabe-se, tem uma história que vai se passar no Brasil, com ator brasileiro, mas ninguém sabe, ninguém viu. Se sair um dia vai demorar bastante, muito mesmo, no cenário atual da economia, da cultura. Duvido muito que saia, mas vai demorar. Capaz de demorar uns 20 anos pra sair esse filme. Mas se prometeram que vai sair, acredita. Confia. Vamos lá. Próxima pergunta é do Ian. Ian. Ele pergunta, cadê a Barba Azul? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Me sujei. Cagada. Vou apresentar o vídeo assim agora, com essa cagada azul do meu pescoço. Gente, olha só, questões do canal do Felipe, referente ao meu trabalho com o Felipe, por favor, no canal do Felipe, tá? Esse vídeo aqui... tô sentindo um gosto da tinta. Esse vídeo aqui, com essa thumb aqui, lá no canal do Felipe, explica o que aconteceu com a Barba Azul. No dia que eu pintei, o Felipe explica, então vai lá ver, tá? E façam as perguntas lá, no canal do Felipe, nas redes sociais da Netolab, tá bom? Vamos combinar assim? Aqui é só o meu conteúdo, beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá. Próxima pergunta é da Catarina. Ela pergunta qual o seu artista de HQ favorito. Catarina, meu artista favorito com toda certeza é o John Romita Jr., que é o cara que desenhou isso aqui, ó. Ele é um desenhista muito proeminente, ou seja, ele tem muitos trabalhos no Homem-Aranha, na Marvel, mas ele já desenhou várias coisas. Já desenhou Batman, Superman, já desenhou X-Men, já desenhou Wolverine, enfim, muitas coisas. Ele é filho do John Romita, que foi um dos primeiros grandes desenhistas do Homem-Aranha também, mas o John Romita Jr. eu gosto muito da arte dele, ele tem uma arte meio quadradona, retrô eu diria, não sei, mas ao mesmo tempo moderna, também depende de quem coloriza o trabalho dele, às vezes fica melhor, às vezes fica pior, mas no geral eu gosto muito do John Romita Jr. Qualquer coisa que ele esteja desenhando, o escritor pode ser uma bosta que eu vou ler porque eu vou me agradar com os desenhos. Então, procure esse nome aí que vale muito a pena. Próxima pergunta, Rebeca Sintra pergunta, queria uma dica de quadrinho brasileiro, de preferência com a nossa cultura. Rebeca, eu vou dar uma dica que eu já dei no meu Instagram, inclusive, que é Maiara e Annabelle. É um quadrinho nacional que já saiu há muito tempo e agora está sendo republicado em 2 volumes pela Conrad Editora. É um quadrinho 100% brasileiro, se passa no Brasil, inclusive se passa no Nordeste do Brasil, no Ceará. Já é legal por se passar assim numa área que é fora do eixo Rio-São Paulo, então isso já é incrível. E usa bastante, muitos elementos próprios da cultura, não só brasileira, mas também da cultura do Ceará e de Fortaleza, ali por onde se passa, não só na capital, também tem outras áreas onde se passa a história. Então é bem legal ler, é uma história com duas garotas, Maiara e Annabelle, e elas trabalham para um órgão do governo que lida com coisas sobrenaturais. O governo brasileiro mesmo, tá? E aí tem um desenrolo, tem lutas, tem questões envolvendo magias, monstros e tudo mais, tudo isso no Brasil. É bem interessante de ler, bem interessante de acompanhar, as personagens são ótimas, e são só 2 volumes, tá? Agora a Conrad está publicando completo. 2 volumes muito facinho de comprar, a Amazon, sua loja favorita, e muito facinho de encontrar por aí, porque é recente, então eu recomendo aqui. Canunes DS. Desculpa, não sei seu nome, é Canu, vamos chamar de Canu. Fala sobre o Besouro Azul, conheço nada de nada. Então, o Besouro Azul, ele é um personagem da DC, que ele na verdade é uma identidade que já foi de vários personagens. Não dá pra explicar aqui rapidinho, eu precisaria de um vídeo só pra isso. Talvez valha a pena fazer, né? Eu acho que vou fazer, aproveitando que tá aí, né, Bruna Marquezine, brasileira no elenco do filme. O Besouro Azul que vai participar, vai protagonizar o filme agora é a versão mais recente, que é a versão teen do Besouro Azul, que é o Jamie Rice, que é um rapaz latino, e ele entra em contato com uma raça alienígena que contamina o seu corpo e dá poderes a ele, com uma armadura meio tecnológica futurista, e ele usa o nome de Besouro Azul, né?
E aí ele pode voar, soltar raio pelas mãos e tudo mais, tem super força, etc. Mas aí o Besouro Azul ele já foi, por exemplo, Ted Kord, que era um cara super rico, dono de uma empresa de tecnologias que tinha vários equipamentos futuristas e tudo mais, não tinha armadura tecnológica, não tinha nada, era só um cara treinado com dinheiro. E enfim, já foram outras pessoas também. Então, Besouro Azul tem várias identidades, mas nesse filme vai ser o Jamie Rice, que é um jovem, né, latino-americano, que vai protagonizar essa aventura aí, que é uma versão mais recente. Ele apareceu no desenho mais recente agora da Justiça Jovem, ele participa muito lá, se você tiver curiosidade de ver, mas vamos ver, eu vou fazer um vídeo do Besouro Azul aqui depois. Próxima pergunta na tela, a Eduarda pergunta: Vinha, qual foi o primeiro quadrinho que você leu na vida? E qual o seu preferido? Assim, descontando Turma da Mônica, que acho que todo brasileiro começa a ler com Turma da Mônica, o primeiro quadrinho que eu comprei na banca, de fato, com o dinheiro que eu tinha em mãos, que eu, sei lá, eu ganhei pra dinheiro da merenda, qualquer coisa assim, foi esse daqui, ó. Homem-Aranha, número 142, Editora Abril, quando a Editora Abril publicava Marvel e DC no Brasil. É o Homem-Aranha e o Fera na capa. Eu lembro muito dessa história. Nessa época que o Homem-Aranha, se eu não me engano, a Mary Jane estava grávida. Elas, enfim, tem um rolo com esse bebê aí dela. Mas na época, a Mary Jane estava grávida e o Homem-Aranha estava preocupado do filho dele, Peter, né, no caso, do filho deles nascer com algum tipo de deformação mutante, por ele ser o Homem-Aranha, por ele ter genes modificados. E aí ele vai até o Fera, que é um X-Men mutante, pra consultar o Fera sobre essa possibilidade, ver o que ele pode fazer e tal, pra criar o filho bem, pra não traumatizar o filho, coisas do tipo. É uma história até bem interessante, bem diferente do que a gente tá acostumado de super-heróis, e eu lembro que nessa época me marcou muito justamente por ter essa abordagem mais humanizada, o que é comum até em heróis da Marvel, né, em histórias da Marvel. Então esse foi o meu primeiro gibi, assim, que eu li, assim, já consciente que aquilo ali era um quadrinho, que eu comprei com uma grana que eu recebi na época, agora não lembro se foi mesada ou dinheiro de aniversário, não lembro, mas Homem-Aranha 142, da Editora Abril, formatinho, o gibi era desse tamanho, assim, pequenininho, não é igual hoje, que eles são grandões, e, enfim, lembranças muito boas disso aqui. Mais uma pergunta, tá acabando. A Letícia pergunta se eu prefiro Vagabond ou Lobo Solitário. Agora eu vou ser cancelado por boa parte da internet e eu preciso dizer que nenhum dos dois. É que assim, eu não. Deixa eu falar primeiro. Antes de você me criticar, eu sei que são ótimas histórias, os dois. Lobo Solitário é um clássico incrível. Merece todos os prêmios que recebeu, toda a admiração que tem. E Vagabond, né, é uma obra maravilhosa, super elogiada, baseada aí na obra literária de Musashi e tudo mais. Mas não são meu tipo de história. Elas são um pouco dramáticas demais, né? Muito realistas e tudo mais. Acho incrível os desenhos, são maravilhosos, todos bem feitos. Mas não são meu tipo de história. Eu cheguei a tentar ler Vagabond na época que saiu pela primeira vez aqui no Brasil. Lobo Solitário eu li algumas edições para ver se eu gostava e realmente não me desceu. Então não são meu tipo de história, então eu vou deixar passar essa pergunta. E responder nenhum nem outro. Mais uma pergunta do Elif Almeida pergunta assim: curtiu o final do mangá de Attack on Titan? Qual a sua expectativa para o final do anime? Eu curti, eu acabei de ler o mangá que saiu no Brasil, eu gostei do final. Assim, não foi um desastre, como as pessoas falaram, eu acho que aquela ali foi a visão do autor. Termina assim com um gancho um pouco aberto, mas acho que nem tão aberto assim. Eu acho que conclui ali a história dos protagonistas, então pra mim isso que importa. Eu acho que as pessoas esperavam demais desse final e acabaram se decepcionando um pouco. E então eu acho que sim, não comprometeu, eu terminei de ler e fiquei satisfeito, então pra mim tá ok. Tomara que o anime siga a mesma coisa, né? Ou então, tipo, tem a chance dele mudar alguma coisa para agradar um público maior, mas eu acho que vai acabar seguindo a mesma lógica e tudo mais, então vamos ver, mas eu curti sim. E chegamos à última pergunta da Mi Maia. Ela pergunta se eu tenho um cantor ou banda favorito. Cara, é difícil dizer, né? Você tem um que você gosta, mas tudo... no meu caso, talvez seja banda, no caso, talvez seja Evanescence, que é uma banda que eu não canso de ouvir, que pra mim todas as músicas são muito boas, e eu ouço em qualquer ocasião que estiver tocando, de vez em quando eu boto pra tocar com saudade de ouvir e tudo mais. Gosto muito, isso gringo, né? E brasileiro, a Pitty, né? A Pitty e a banda da Pitty também são muito boas. Pra mim tá no mesmo nível, assim, de Evanescence em termos de coisas que eu gosto de ouvir sem parar. Mas é muito complicado essa pergunta, porque
meus gostos vivem mudando e tem bandas às vezes que eu gosto mais numa época, tem bandas que eu gosto menos numa outra época. Tem muita banda asiática também, que acaba não é muito conhecida aqui no Ocidente, então acaba não adiantando eu falar. Porque ninguém vai conhecer também, ou pouca gente vai conhecer, então é uma pergunta muito complicada. Mas Evanescence e Pete são coisas que eu gosto bastante, então... pane no sistema, alguém me desconfigurou. Bom, essas foram as perguntas dessa rodada de Vinha Responde. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer esse quadro aqui 15 dias, talvez, vamos ver. Manda as perguntas lá no Instagram. Eu vou criar o histórico com as perguntas para vocês mandarem suas dúvidas. Tentem não repetir o que já foi falado aqui. E vamos seguir assim, vamos seguir nesse acordo. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!